Somos guardiões, mas também um bando de desgraçados miseráveis que estão constantemente lutando contra o perigo e a loucura. Lord of the Mysteries, Lord dos Mistérios, Lord of Mysteries, sei lá como você chama essa merda. É uma web novel chinesa de fucking 1500 capítulos, divididos em 8 volumes cada, aos quais eu vou analisar conforme eu for completando eles. Enfim, esse vídeo aqui é uma análise do volume 1 de Lord of the Mysteries, e dando um resuminho básico sobre Lord of the Mysteries, o que é? Bom, um chinês qualquer chamado Zhou Mingrui simplesmente só teleporta pro corpo de outra pessoa em um mundo da era vitoriana. E agora ele tem que descobrir o que fez ele ir pra esse mundo e se há alguma forma dele voltar pra casa. E assim, Isekai, né? Provavelmente você já estranhou aí, além do mundo, né, que é totalmente original da proposta em si, você deve ver, assim, porra nenhuma de qualidade em Lord of the Mysteries. Mas você tá errado. Lord of the Mysteries é uma obra muito boa. Assim, o sistema de poder é incrivelmente bem feito. Assim, ele é muito complexo. É muito complexo mesmo. Não tenho o que dizer. O que dá pra resumir é que é um sistema de poder baseado em poções e sequências. E no final dessas sequências você se torna um deus, uma divindade completa. É isso que eu posso falar, sem dar muito spoiler da obra, porque essa análise aqui tem um intuito de, entre aspas, não ter spoiler. Quer dizer, eu vou soltar alguns spoilerzinhos conforme o vídeo for passando, mas enfim. Lord of the Mysteries o mundo, falando do mundo agora, Lord of the Mysteries tem um mundo muito bom. É uma estética fantástica. Porque, se liga nessas imagens, uma lua carmesim, um mundo na era vitoriana, deuses que controlam esse mundo, a lore do mundo em si é muito interessante. Tem uma cidade chamada Cidade de Prata, que ela é conhecida por ter sido abandonada pelos deuses. E é uma lore muito boa. Sendo bem sincero, é uma lore muito boa. Sabe, o mundo é definitivamente muito bem explorado. No primeiro volume, que é o que eu li ainda. Eu tô lendo o volume 2, mas até agora tá muito lento, não tô conseguindo acompanhar direito. Quer dizer, o volume 1 eu não consegui acompanhar direito, mas eu falo isso depois. E eu acho muito bom como o autor, ele se preocupa em te mostrar até os mínimos detalhes sobre esse mundo. Sabe, tudo que ele pegar vai ter um pedacinho de lore ali. Tipo, existem coisas chamadas artefatos selados, que são basicamente, sei lá, monstros ou coisas que podem machucar alguém e só os Beyonders têm capacidade de poder usar. E bom, basicamente, um dos bagulhos é um espelho que suga a alma de alguém, algo do tipo, eu não lembro agora. E simplesmente tem uma lore inteira pra isso. Tem simplesmente um pote que uma poçãozinha, você bebe, morre, aquela porra drena seu sangue, e então enche de novo. E tem uma lore inteira só pra isso. É fantástico. Assim, eu acho que tem vezes que é meio exagerado, como o Cuttlefish simplesmente se importa muito em mostrar tipo tudo, que só fica ruim de acompanhar, maçante. Sim, isso mesmo. Grande parte desse primeiro volume é como se fosse um slice of life da nova vida do Zhou Mingrui, que agora assumiu a identidade de Claymoret. É basicamente assim, eu posso dar uma resumida aqui. Por volta do capítulo 10, o Klein se torna um policial e você vai acompanhando a vida dele como um policial e de vez em quando alguns casos que ele vai resolvendo, missões, mas por grande parte é só um pequeno slice of life. O que por muitas vezes também deixa o pacing muito lento, porque é muita mesmice por alguma parte do tempo. Não que a obra fique ruim por isso, tá ligado? O pacing ruim não significa que a obra vai ser uma merda. Pra falar a verdade, o pacing vai melhorando bastante ao decorrer da obra. E
O decorrer da obra não, o decorrer do primeiro volume, desse primeiro volume. Mas eu já aviso que é muito lenta a progressão. Mais de 100 capítulos depois, porque a obra ficou simplesmente na vida cotidiana e algumas missõezinhas aleatórias do Klein, que só decidiu explorar um pouco mais da lore quando tava pro final. Não que a lore não era explorada antigamente, a lore do mundo era explorada, mas era o mínimo. Tipo, tem uma explicação do sistema de economia do reino de Lorien. Porque, sim, é tipo centavos, meios centavos, soli, o dinheiro em geral, explicando o dinheiro em geral. E, bom, é bastante usado o sistema de economia durante a obra, que pra mim não faz, pra mim não era muito necessário, tipo, ele tem algo aqui que custa, sei lá, 1,5 centavo e 3 soli, assim, moedas de prata. Por que só não vai lá e fala, porra, ele comprou isso aqui, foi embora e seguia. Mas não, tem que explicar em detalhes o quanto ele pagou naquilo. Eu não acho que seja necessário. Eu acho que devia ser necessário isso daí, mas tudo bem. É Lord of the Mysteries. Lord of the Mysteries é muito foda. O que me prendeu bastante durante a obra, mesmo com o pacing às vezes ruim, lento, meio merda, foi Klein Moretti e as deveras personagens que apareciam durante a história. Porque todos, eu não tô zoando, todos são muito, muito carismáticos. São muito bem feitos, todos são muito bem feitos. Eu gosto de todos. Sério, eu acho que a única obra que me fez sentir assim com os personagens foi Soul Eater. Porque, porra, em Soul Eater todo personagem é estiloso pra caralho, tem uma personalidade forte, algo muito bacana. E, tipo, não tem como você odiar algum ali. Porra, são todos muito, muito legais de se ver, você se diverte bastante com a presença deles, com eles interagindo. Em Lord of the Mysteries também não. Tá ligado? Xioderetia, Force Wall, Alger Wilson, Bear Derrick. Xioderetia eu já citei. Dan Smith, isso aí, Dan Smith. O Dan Smith, principalmente, ele é muito foda. Sério, ele é muito foda. Ele no final do primeiro volume é simplesmente espetacular. Sabe? É grande parte do que me prendeu nesse primeiro volume, mas a reta final. A reta final do primeiro volume, assim, me deixou chocado. Porque é algo completamente inesperado. Durante a obra inteira tem vários foreshadowings sobre a cidade de Tingen. O Dan acaba morrendo. A destruição da cidade de Tingen, todo mundo morre. Mas o foreshadowing não é só isso. Porque a única parte certa do foreshadowing é que que o Dan vai morrer. Mas você não esperava que também o Klein iria morrer. Sabe? É muito chocante isso daí. Basicamente, no capítulo... Eu acho que é a partir do capítulo 205, 204... É que simplesmente tem a grande revelação. Uma mulher grávida tá carregando o filho de um deus maligno. E o filho desse deus maligno que vai destruir a cidade. Então, basicamente, eles têm que matar a mulher e o bebê junto. Isso me deixou louco. Caralho, mano, simplesmente... Que? Se eles quiserem salvar a cidade de Tingen, vão ter que tirar uma vida que ainda nem nasceu. Que nem começou a viver ainda. E o que acontece com isso? Bom, eles se sacrificam para salvar a cidade. O Klein morre, Dan morre, e no final do capítulo você só fica... Puta que pariu, o que foi esta merda? Eu só quero ficar em silêncio agora. Agora eu só quero ficar em silêncio, porque não tem como. Não tem como. Quando o Dan fala, nós salvamos Tingen, e depois morre... Eu não conseguia continuar lendo. Eu não consegui continuar lendo. Essa reta final do primeiro volume é sensacional. E, bom, uma revelação ainda mais
foda que que essa conclusão do Dan Smith, desse arco de salvar a cidade de Tingen, foi o Klein depois do funeral dele revivendo da porra do nada. Isso daí também me deixou encucado. Uma coisa que eu não expliquei é que o Klein é como se fosse um deus. Um deus não, ele faz o papel de deus, mas não é um deus. E basicamente uma das propriedades do poder dele é ele poder reviver. Pelo que eu entendi no caso. Então por isso ele acabou ressurgindo, se revivendo involuntariamente. E, cara, o final do primeiro volume em si foi algo que me fez sentir algo que eu nunca senti. O fato de que eu não sabia o que sentir. Alguém aqui já teve esse sentimento? Sabe? Você sentir que não sabe o que sentir. Eu não sei, cara. Não dá pra explicar. Porque são simplesmente 4 climas, menos de 10 capítulos. Pro final. Sabe? O último capítulo do volume 1 é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Porque além de concluir tudo de uma maneira muito boa e que não deixe espaço para prováveis furos em outras partes da história, também é como se fosse uma conclusão de algo que ainda vai prosseguir, sabe? Porque o Klein acaba morrendo, isso a gente já sabe. Ele ressuscita e decide que não vai mais se envolver com ninguém. Porque quando talvez ele voltar pro mundo, pro nosso mundo, ele não acabar deixando ninguém com saudade, ele não acabar sentindo saudade de ninguém de lá, porque é o melhor que ele pode fazer, é o mais sensato. Mas também ele decide fazer uma última coisa, que é simplesmente ver os irmãos dele de novo, do Klein Moretti. O Klein Moretti. E acaba aí. Tipo, o Klein decide por si só que vai viver uma vida solitária pra não acabar machucando ninguém. Não se machucar. Caso ele volte pro mundo dele. O nosso mundo. Assim, Pick Fiction 2. Lord of the Mysteries é pique pra caralho. E uma coisa que eu agora vou comentar no final do vídeo é que em menos de 100 capítulos, Lord of the Mysteries conseguiu se tornar uma das minhas obras favoritas. É meu top 3. E sim, em algum momento os outros 2 desse top vão aparecer. Não se preocupem, né? Eu sou Gui, eu me senti o Viewpoint. Eu vou trazer essas obras aqui também. Porque eu amo muito elas. Enfim, esse foi o vídeo. Eu simplesmente fiz ele sem roteiro nenhum. É incrível como o pouco gaguejo que eu tive. E é muito bom saber que eu ainda consigo fazer vídeo. Mesmo depois de um hiato de basicamente 6 meses. Tirando, é claro, os vídeos que eu fazia sem compromisso nenhum. É isso aí, galera. Eu tô lendo o volume 2 já, Faceless. Pra mim, o que eu posso comentar é que o início foi bem interessante, apesar de... Lento não, eu não diria que é lento, eu não acho que é lento. Mas, enfim. É isso. Sei lá quando eu volto de novo. Tchau.